Sabe a metáfora de um altar quebrado? Ela vem de uma história bíblica bem antiga, mas olha, ela tem muito a nos dizer sobre renovação espiritual hoje em dia. Então, vamos mergulhar nessa imagem poderosa e entender o que ela significa para a gente. Para começar, vamos imaginar o cenário. A nação do antigo Israel está passando por uma crise gigantesca. Pensa só, 3 anos sem uma gota de chuva, a terra toda rachada, comida faltando, mas o problema maior não era a seca da terra, sabe? Era a seca da alma. E bem no centro dessa crise toda, tinha um símbolo que mostrava o tamanho do problema, o altar do Senhor, que estava completamente em ruínas. E isso era muito mais que um amontoado de pedras. Representava uma conexão com Deus que tinha sido quebrada, que tinha sido silenciada. É nesse momento de puro desespero que aparece o profeta Elias. E com um chamado bem simples, ele dá início a um dos eventos mais marcantes dessa história. E repara só, ele não começa com um milagre, ele começa com um convite para chegar mais perto. Agora, é super importante entender uma coisa. O problema ali não era a falta de religião, não. O pessoal ainda seguia as tradições, fazia as ofertas, mas a fonte descreve tudo isso como rituais vazios. Era como uma máquina ligada na tomada, sabe? Funcionando, mas sem propósito, sem a energia que deveria estar ali. E é aqui que a gente chega no coração da questão. O altar em ruínas era, na verdade, um espelho do coração daquele povo. Frio, distante, eles faziam as coisas por hábito, por costume, mas a paixão, o fervor, o fogo, tudo isso tinha se apagado. Era uma adoração sem calor, um louvor sem vida. Ok, vamos dar uma pausa rápida na história para a gente entender melhor. Afinal, o que esse altar significava de verdade? Por que a destruição dele era algo tão catastrófico? O altar era basicamente o ponto de encontro. Era onde o céu e a terra se tocavam, sabe? O lugar do sacrifício, da entrega, e onde a presença de Deus se manifestava de um jeito concreto. Então o altar quebrado significava, na prática, um relacionamento quebrado, um céu em silêncio. E aqui a gente vê o grande contraste daquela nação. Por fora tinha toda uma aparência, rituais, costumes, mas por dentro faltava a essência, a comunhão, o arrependimento de verdade e o mais importante, o fogo da presença de Deus. O povo estava vivendo uma fachada espiritual. Bom, vamos voltar para a história e ver como Elias lida com essa situação. Ele não ignora as ruínas e simplesmente começa a orar pedindo fogo. Não. A primeira atitude dele é muito bem pensada, cheia de simbolismo. E o mais importante, ele começa a reconstruir. Essa sequência de ações é fundamental. Antes de pedir uma resposta do céu, Elias fez o trabalho aqui na terra. Ele juntou as pedras, reconstruiu a base, preparou a oferta, e aí ele fez algo que, em meio a uma seca, parecia loucura. Ele mandou encharcar tudo com água. Cada passo dele tinha um significado. Ele usou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, como um símbolo da restauração da unidade da nação, que estava toda dividida. E a água? Puxa, jogar água no altar no meio da seca era um ato de fé radical, mostrando que o poder não viria da lógica humana, mas sim da resposta de Deus. Muito bem, o altar está de pé, o sacrifício está pronto e a fé foi demonstrada. O palco está montado para o grande final dessa história. Agora é a hora da verdade. A oração de Elias é impressionante. Ele não pede fogo para provar que ele está certo ou para se exibir. Ele pede fogo com um propósito muito maior, para que o coração do povo se voltasse de novo para Deus. O foco era totalmente na restauração desse relacionamento. E a resposta, ela é instantânea e não deixa nenhuma dúvida. A Bíblia diz que o fogo desceu e consumiu tudo. O sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até a água que estava na vala. O impossível aconteceu porque o lugar da presença foi restaurado primeiro. Então, o que esse fogo representa? A fonte mostra pra gente que não é só destruição. É o símbolo de uma presença divina que purifica, que consome o que é impuro e que transforma a realidade. É o sinal de que a comunhão foi restabelecida. Diante de tanto poder, o povo se prostrou, reconhecendo a presença de Deus. Foi um momento de restauração nacional. Mas a história não termina aí não. Aquele altar, por mais poderoso que tenha sido, nos leva a uma questão ainda mais profunda. Para a gente entender a profundidade dessa história, a fonte nos convida a dar um salto de séculos na narrativa bíblica. Existe uma interpretação teológica fascinante que conecta o altar de Elias lá no Monte Carmelo
com o que aconteceu num outro monte, chamado Calvário. A ideia aqui é que o altar de pedras de Elias era como uma prévia, sabe, uma sombra de algo muito maior que estava por vir. Na cruz, Jesus se torna ao mesmo tempo o sacrifício perfeito e o próprio altar, restaurando de uma vez por todas a conexão entre a humanidade e Deus. Esse versículo aqui resume o conceito de forma perfeita. O que Elias fez de um jeito simbólico com pedras, Jesus fez de forma definitiva com o próprio corpo. A cruz, então, é apresentada como o ato final de reconstrução do altar, abrindo um caminho permanente de volta para a presença de Deus. E isso tudo traz essa metáfora antiga diretamente para a nossa realidade. Se a cruz reconstruiu o altar definitivo, a teologia cristã ensina que hoje o altar é algo interno. É o coração humano, o lugar onde o Espírito Santo habita. E assim como aconteceu com o antigo Israel, essa ruína raramente acontece da noite para o dia, né? A fonte aponta algumas razões com as quais muita gente pode se identificar. A vida fica corrida, aquele tempo de devoção vai diminuindo, a consciência vai se acomodando, o fervor do começo se perde e, de repente, outras coisas viram prioridade. Portanto, o ponto central é este. A história de Elias não é só sobre um evento histórico. Ela é um chamado contínuo para manter a paixão e a devoção pessoal vivas. É um convite para a gente não deixar nosso relacionamento espiritual virar só uma rotina fria e sem graça. E a gente termina com essa reflexão. Se o altar hoje é o nosso coração, o que significa na prática reconstruir esse altar? Quais são as pedras que a gente precisa juntar e colocar no lugar para que o fogo da presença divina se manifeste de novo em nossas vidas? Fica aí uma pergunta para a gente levar conosco.